Depressão, né? Quais são as suas causas e como vencer a depressão? A primeira coisa que eu gostaria de falar para você neste vídeo, mulher, é que depressão não é falta de Deus. Depressão também não é frescura. Se você já teve depressão, se você já passou por momentos depressivos, né? Se você conhece pessoas próximas a você que viveram esse drama da depressão, você sabe o que eu estou falando. Então a depressão ela pode ter vários fatores, né? O que a gente chama de multifatorial. Ela pode ter uma questão orgânica, não é? Ou seja, uma disfunção naqueles mecanismos cerebrais, neuronais, não é? Por quê? Porque essa pessoa ela pode ter, por exemplo, uma questão genética. Ela pode ter já na sua constituição familiar, por exemplo, pessoas que já tiveram a depressão. E é bem provável que quando a gente tem um fator bem interessante, hereditário, a depressão ela seja uma questão orgânica, ela esteja presente aí com uma questão orgânica. Mas também pode ser uma questão do ambiente. Por exemplo, ambientes que são muito estressantes, ambientes que são muito pesados, ambientes onde essa pessoa, né, esse organismo, ele vai sendo elevado a uma fadiga extrema, como por exemplo o burnout, que nós já falamos aqui. Essa pessoa então ela cai num quadro depressivo. Então a gente está falando aqui de vários fatores da depressão, não é? A depressão ela tem os seus níveis. Nós temos o que nós chamamos da depressão maior, que é aquele clássico que nós conhecemos. A pessoa ela não tem energia para fazer as suas atividades. Atividades que antigamente eram prazerosas, a pessoa não tem mais aquela energia. Ela perde a vontade de fazer as coisas, coisas que eram prazerosas. E em casos assim graves, que a gente fala nesse caso a pessoa precisa procurar uma ajuda, a pessoa ela não consegue fazer as coisas básicas. Por exemplo, levantar para tomar um banho, ela perde o apetite. Uma coisa muito importante, o sono. O sono ele aparece como uma falta, por exemplo, insônia, a pessoa não consegue dormir, ou também muito comum, sono em excesso. A pessoa acorda, mas ela não consegue levantar da cama e ela fica ali às vezes dormindo, dorme até 11 horas da manhã, meio-dia, aquela melancolia, ela não tem energia para reagir às situações básicas do dia a dia. É preciso ficar atento então a esses sintomas. Agora existe aquela depressão que a gente chama de distimia, né? Ou depressão persistente. Ela é uma depressão que ela se parece muito com a personalidade da pessoa. É o tipo de depressão que ela dura muitos e muitos anos ou até a vida inteira. A pessoa às vezes nem percebe que tem depressão, por quê? Porque é um quadro que já se misturou um pouco com a sua personalidade. Aquela pessoa para baixo, aquela pessoa que é crítica de tudo, aquela pessoa que reclama de todas as coisas, aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, como essa pessoa ela é triste, ela não está triste, ela é triste, ela é melancólica, ela tem uma personalidade introvertida ao extremo, uma personalidade que a gente chama de refratária, uma coisa bem para dentro. E é o tipo de depressão que ela dura muitos anos ou às vezes a vida inteira, né? E nós temos, por exemplo, a depressão sazonal. São pessoas que elas entram num quadro depressivo quando, por exemplo, ela muda o clima. Então, quando chega no inverno ou quando a gente fica com um tempo muito nublado, muito fechado, a pessoa entra num quadro depressivo. E nós temos também a famosa depressão pós-parto, né, que uma série de hormônios próprios ali da questão do parto atinge as mulheres no puerpério e pode durar também aí alguns anos. É caracterizada por aquela falta de energia da mulher em relação ao seu filho. Ela não consegue fazer as coisas básicas, os cuidados básicos, né? Então, falando desses tipos de depressão, a gente agora fala de como tratar. Porque às vezes você pode dizer assim, Daniel, eu estou triste.
é preciso entender se a sua tristeza ela está relacionada a algum evento que aconteceu aí com você. Por exemplo, é comum a gente ficar triste se a gente perdeu um ente querido. É o processo de luto, não é? Esse luto ele pode durar, por exemplo, alguns meses, pode durar até um ano. Mas se isso se estende muito e se a pessoa ela tem dificuldades para dormir, ela tem dificuldades para se alimentar, ela tem dificuldade de realizar as coisas básicas do dia a dia, ela precisa procurar ajuda. Isso é mais comum na depressão do tipo maior, que a gente já falou aqui. É caracterizado por todos esses sintomas. Então, como que você deve procurar ajuda? Como uma pessoa, você ou alguma pessoa aí da sua família precisa procurar ajuda? Qual que é o start para você buscar ajuda? A primeira questão é justamente que em qualquer quadro que você estiver vivendo, você precisa falar do que você sente. Você precisa manifestar aquilo que você está sentindo. Tristeza profunda, cansaço, irritabilidade, falta de sono, tudo isso, né? E se você percebe que essas questões estão te impedindo de fazer justamente as coisas básicas, se essas questões estão te atrapalhando, principalmente na sua produtividade, na sua conjugalidade, na sua vida familiar, você precisa procurar uma ajuda profissional. A melhor forma de vencer a depressão é buscar um profissional da área da saúde, né? A terapia, a psicoterapia, no caso um psicólogo, ou, obviamente, o psiquiatra, um médico, porque quanto mais os sintomas eles se tornam incapacitantes, mais você precisa procurar uma ajuda, por exemplo, medicamentosa, para que esses sintomas não atrapalhem a sua vida, que você possa viver com qualidade de vida. Agora, existem formas, né, da gente também trabalhar a questão da prevenção, não só o tratamento, mas da prevenção. E aqui eu quero destacar 3 questões rapidinhas aqui para você. Em primeiro lugar, é uma alimentação saudável. Você precisa ter uma alimentação que seja saudável, uma alimentação com menos embutido, uma alimentação mais leve, uma alimentação que não te deixe empanturrada, não é? Porque tudo isso interfere nesse organismo que já está ficando enfermo. Depois, uma coisa muito importante é a atividade física, porque a atividade física, ela regula os níveis hormonais, ela regula a oxigenação do cérebro e você sente aquele prazer, né, de estar fazendo a atividade física, e isso também te ajuda a prevenir, a não entrar em quadros depressivos. Então, se você não tem o hábito de praticar uma atividade física, uma caminhada que seja, é importante você colocar isso na sua lista de prioridades. E um outro fator é a questão do sono. As pessoas não dão atenção ao sono. Você que vai dormir muito tarde e acorda muito cedo, você que não respeita os horários de sono, isso vai te prejudicar muito, isso pode te prejudicar muito, pode te colocar num quadro depressivo. Então é preciso que você dê atenção ao seu sono, não só para que você consiga vencer a depressão, mas também para que você previna a depressão, principalmente se você tem quadros na família. Então essas são as dicas que eu queria deixar aqui para você, para que você tenha maior qualidade de vida e você consiga vencer aí essa questão da depressão.